Eu sou Mariana Ribeiro, eu sou natural de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Eu sou cantora, compositora, professora de canto e de música e intérprete. Minha mãe, ela é natural de Montes Claros, Minas Gerais também, e meu pai é de Coração de Jesus, fica perto de Montes Claros e ele mora na zona rural de Coração de Jesus. Então, desde nova, eu tive contato tanto aqui quanto lá, né? Algumas temporadas eu passava em Coração de Jesus, né? Na zona rural. E aqui eu tinha muito contato dentro da igreja, né? Minha família é de origem católica, então, assim, os cantos litúrgicos, essa coisa toda, assim, da gente cantar mesmo na igreja, né? Durante as missas e cultos. E lá na roça a gente tinha contato com a folia de reis, tinha os cortejos, né? Então assim eu sempre observadora, sem executar, né? Eu observava a rabeca, a caixa, né? A dança que os foliões faziam. Então assim, eu tive contato com isso desde muito cedo. Eu tive esse contato assim enquanto criança e eu sempre observando. E eu achava muito interessante o fato deles produzirem música e tanto clamor e tanto sentimento com tão poucos acordes e repetições. Hoje eu consigo compreender isso com muito mais clareza por ter estudado, né, música a fundo. Entre minhas principais referências musicais, como compositor, tá Milton Nascimento, intérprete Elis Regina, Vanessa da Mata, atual Lued Luna, Isa, Marisa Monte, Vanessa Moreno e várias outras. Não vou continuar falando porque senão deixa alguém com ciúme, né? Eu sou graduada em licenciatura em música pela Universidade Estadual de Montes Claros. Eu estudei canto, né? Formei no curso fundamental de canto do Conservatório Lourenço Fernandes. Estudei um pouquinho de violão lá também, no conservatório. E de formação em música é isso. Como eu trabalho na educação musical, eu sei que é necessário que a gente tenha experiências desde muito jovens, né? Desde crianças, desde bebês, se possível. Então, assim, como eu tive a experiência familiar, como eu já tive herança, né, do meu pai, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, eu tive também esse privilégio de estudar no conservatório. E isso fez muita diferença. Eu estudei esse período, né, dos 9 aos 11 anos. Depois eu tive que sair da escola, o colégio mudou e tal, foi para longe de casa. E depois eu retornei aos 15 anos, se não me engano, estudei um ano de canto, depois eu saí novamente da escola, né, o Conservatório Lourenço Fernandes, e depois eu retornei aos 17 anos, se não me engano. E aí eu finalmente eu formei em canto e eu formei na educação musical. Também dentro da graduação, na época que eu estudava na Unimontes, eu participei de alguns festivais de música antiga em Juiz de Fora. Na verdade foram 2 festivais, no ano de 2013 e 2014, onde eu aprendi muita coisa sobre canto erudito principalmente. Participei de um festival em Ourinhos, São Paulo, interior de São Paulo, onde eu aprendi. Lá era um festival de música popular, onde eu fiz um curso com a Vanessa Moreno, que é uma das minhas grandes referências, assim. Ela está em ascensão agora na música popular brasileira. E assim, parece que esse curso foi um divisor de águas, assim, sabe? Onde eu reconheci muito e encontrei muito do que eu gosto de fazer e queria fazer, e tive certeza do que eu queria fazer, tanto nas composições, quanto em performance, quanto na interpretação de outras pessoas, né? De outros artistas, de outros compositores e compositoras. Antes de eu me formar no Conservatório Lourenço Fernandes, onde eu estudava canto, eu participava do grupo parafolclórico Zabelê, né? Onde eu dançava, era dançarina,
não cantava nem participava da banda, apesar de querer, mas eu pude ser dançarina lá. E foi uma das experiências mais válidas, né? Porque assim, a gente estuda no conservatório e é uma coisa muito massa e tal, a gente aprende coisas legais, mas é ainda mais gratificante e assim, enriquecedor a gente poder praticar, né? Não era o canto, mas assim, eu consegui colocar dentro da minha performance, dentro do meu gosto musical, coisas que eu aprendi no Zabelê, sabe? Eu estava dançando ali, mas assim, tinha um repertório vasto da cultura regionalista de vários lugares, inclusive, não era só de Montes Claros, mas assim, foi enriquecedor demais, né? Tanto assim, eu conheci muitas pessoas maravilhosas dentro do grupo. Lá foi onde eu assim, pude desenvolver muita coisa, tanto de movimento corporal quanto de música. Assim. Em meados de 2016, 2017, num grupo de amigas que eu conheci na Unimons, né, na graduação e no conservatório, a gente decidiu colocar em prática, né, colocar em execução a ideia de ter um grupo só de mulheres, onde a gente tocava forró, né? E esse grupo é o Fulô do Sertão, que ele tá aí firme até hoje. Hoje eu não tô nele mais, mas o que acontece? Lá eu cantava e tocava zabumba. Antes disso eu não era zabumbeira, mas assim, esse grupo me possibilitou vários shows e apresentações e até viagens, turnês. E além disso, aprender a executar um instrumento e cantar ao mesmo tempo em palco, né? E assim, antes disso eu não tinha a experiência de tocar e cantar ao mesmo tempo. Então, nesse grupo eu tocava só forró, né? O só entre aspas, porque forró é uma das coisas mais maravilhosas que eu canto, né? Mas assim, havia uma insatisfação, e então eu deixei o grupo para poder dedicar mais um pouquinho a minhas composições e a um repertório mais vasto, tanto de música brasileira quanto música internacional. Eu comecei a compor por volta dos 16 anos de idade, de maneira intuitiva, né? Mesmo estudando no conservatório, eu não tinha tanta noção assim, de harmonia, né? De acordes e tal. Então, assim, minha primeira música, inclusive, foi na tonalidade de Dó, usando Dó, Fá e Sol, né? Primeira, quarta e quinta, né? Eu sempre compus coisas simples, né, de acorde e com uma melodia um pouquinho mais rebuscada, porque eu tinha mais domínio, sempre tive mais domínio da voz, mesmo antes de estudar canto, mesmo antes de graduar em canto. Depois que eu formei, depois que eu estudei harmonia e tal, eu busquei não tirar tanto dessa essência que eu tinha, né, de minimalismo, né. Minhas letras sempre foram muito assim relacionadas ao que eu vivi, minhas experiências, tanto dentro da família, tanto de experiências amorosas, tanto de amizade, sabe? Então, muito em relação ao afeto. Afeto ou o contrário, né? A música escolhida se chama Pouso e ela foi inspiração da história, né, real, da relação que eu tenho com meu pai, né, até hoje. Na letra eu quis trazer de uma forma bem leve, né, descontraída e tal, mas entre aspas, um drama, né, familiar, que inclusive eu gosto demais do meu pai, eu amo ele demais, mas que é uma história assim, que retrata muito do que acontece em vários casos, né, de ausência paterna. E assim, hoje eu sou muito mais próxima do meu pai, inclusive, mas quando eu comecei a compor essa música, se não me engano, quando eu comecei a compor, eu tinha uns 20 anos de idade, de 20 a 22.
E eu terminei ela há pouco tempo, fazendo da segunda parte pra cá, né? Eu concluí a música no ano de 2022, fazendo o fechamento disso de uma forma leve ainda, como a música surgiu, né? E assim, aceitando esse processo desse distanciamento que eu tive antes, com essa aproximação que eu tenho agora com meu pai. E que assim, ainda não é a aproximação, mas assim, a gente está tentando. Ele pousou no meu jardim quintal e ficou só meia hora, um instante, e depois também voou no temporal. Não quis mais ir embora. Escolhas definiram